voltarem quantas vezes vocês quiserem, e se quiser também de forma intencional caminhar mais próximo de nós, como igreja local, só nos procurar que nós vamos passar aí como funciona, né, nossa escola de membros, para você membrar na igreja local. Amém? Efésios capítulo 2, nós estamos numa série, irmãos. A gente tem esse hábito, né, esse costume de pregar séries de palavras, até para que a gente seja mais profundos, até para que a gente seja mais intencional no ensino, na doutrina. E nós estamos, de fato, agora numa série que eu pessoalmente gosto muito, que é essa série de Efésios, né? Paulo aqui expressa uma profunda teologia em uma epístola tão curta. Com apenas 6 capítulos, Paulo consegue aqui dar uma aula de teologia extremamente profundo em apenas uma epístola tão curta como essa, mas extremamente profunda. E eu sempre encorajo os irmãos, quando a gente começa uma série, a ler a carta durante toda a semana. E é bom que Efésios e Gálatas, né, dá certinho, porque dá para você ler um capítulo por dia e chegar aqui no domingo e a gente aqui se debruçar, né, devanear aqui em cima do texto, da porção pela qual nós iremos compartilhar. Então, deixo aqui o desafio, irmãos. Leia, irmãos. Se vocês não estão lendo as Escrituras, o que você está se alimentando, meu irmão? Infelizmente, eu estava vendo uma estatística agora essa semana, os brasileiros deixaram, né, caiu, a estatística caiu, já era ruim. Os brasileiros reduziram ainda mais a quantidade de leitura que eles fazem por ano, irmãos. Olha que triste isso. Já era pouco. Sabia que a gente perde até para a Argentina, irmãos? Aí essa rivalidade aí é ruim, hein? Nós perdemos até para a Argentina em quantidade de leitura anual que nós fazemos. E agora caiu ainda mais no ano de 2024, saiu a estatística. Então, irmãos, vamos ler e ler as Escrituras, o alimento espiritual pelo qual todos nós carecemos. O meu povo padece por falta de quê? Conhecimento, porque conheceis a verdade e a própria verdade vos libertará. A verdade do Evangelho é suficiente, irmãos, para te libertar de toda e qualquer escravidão, manipulação e controle. Ela é suficiente. Mas se você não buscar conhecer a verdade, talvez você vai ficar escravo, ainda sendo livre, você se comporta como um escravo. O povo do Egito foi assim, né? Lembra quando eles foram libertos do Egito? Moisés vai lá, liberta o povo, Deus envia as 10 pragas, eles são libertos, mas eles ficam andando em torno do rabo ali durante 40 anos, irmãos. Por quê? Porque ainda que eles eram libertos das algemas da escravidão, mas eles estavam escravizados na mente. E aí quem entra na terra prometida? Daquela geração que saiu do Egito, irmãos? Só Josué e Caleb, irmãos. E o resto daquela turma toda, nem o próprio Moisés não entrou na terra prometida. Então nós precisamos, irmãos, conhecer a verdade, para que ela nos liberte dessa corrente da escravidão, que o próprio Satanás aí muitas vezes tenta insistir que você é prisioneiro do pecado. Você não é prisioneiro do pecado, irmãos. O pecado não define quem você é mais. Eu estava escutando a palavra do Nicodemos essa semana e ele falava justamente sobre isso. Ainda que nós viemos pecar, nós cristãos, e todos nós vamos pecar, irmãos, porque ninguém aqui ainda é santo. Todos vamos pecar. Ainda que nós viemos pecar, você tem autoridade contra o próprio pecado de falar para ele mesmo: isso não me pertence. Isso não define quem eu sou. Paulo vai dizer assim, ó, é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então reconhecer que o pecado não define mais quem você é, te faz, de fato, viver a essência daquilo que você é, imagem conforme a semelhança do Criador. Amém? Então vamos ler o texto aí, se coloque de pé, Efésios capítulo 2, a partir do verso 11 aí, nós vamos dando sequência, né? Esse é o 4º final de semana dessa série de palavras, e nós ainda estamos em Efésios capítulo 2. A partir do verso 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza, chamados em circuncisão, pelos que são chamados circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora em Cristo Jesus,
vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade, e vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós pedimos agora revelação e sabedoria para que nós possamos compreender e sermos ministrados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por essa porção das Escrituras, aonde aqui, então Paulo está expressando a reconciliação entre todos, irmãos. Nós, assim como os gentios aqui nesse tempo, nós éramos separados, né, de Deus, nós não fazemos parte aqui da comunidade do Senhor, mas nós somos então realinhados, né, reajustados. Mas antes até de avançar aqui de forma mais expositiva desse texto, eu quero trazer a memória de vocês, e esse exercício, irmãos, de trazer a memória, ainda que pareça repetitivo, é porque todo o culto, irmãos, ele precisa ser uma pedagogia. O evangelho do Senhor, irmãos, ele tem que ser mais ou menos tipo igual a tabuada que você decorava lá na escola lá. Você não tinha que decorar a tabuada para você poder fazer as provas e tudo mais, e algumas fórmulas que você decorava. O evangelho, ele precisa ser uma pedagogia. Ele precisa fluir de forma natural. A gente já cansou de falar aqui, né, no púlpito, que a maioria dos cristãos, se você fizer uma pergunta para ele, o que é o evangelho, não vai saber responder. Por isso que a gente dá um livrinho no final para todo mundo, né? O que é o evangelho? Para ajudar você nessa resposta. Mas nós precisamos entender que Paulo, então, aqui ele se apresenta, ele louva ao Senhor, ele canta um hino de louvor, depois ele adora e ele intercede. E agora ele começa a pregar. Então, a partir do verso 2, ele começa de fato a pregar para aqueles irmãos. Só que nós aprendemos lá atrás, irmãos, que nós já fomos eleitos no Senhor, nós já fomos adotados, nós já fomos redimidos, nós já tivemos a revelação e também nós recebemos o penhor, a garantia de que Ele irá voltar. Amém? Isso tem que estar muito claro para nós, irmãos. Quando nós vivemos com essa convicção que nós fomos eleitos no Senhor, desde antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu, que Ele nos adota ainda em vida, porque a eleição é a bênção do passado, é como quando nem eu nem você existia ainda. Então a bênção do passado é que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Você só está aqui hoje, irmãos, não porque você é tão bom quanto você pensa, mas você só está aqui hoje porque desde antes da fundação do mundo Ele já te escolheu, Ele já te elegeu e te predestinou em amor para que você estivesse hoje aqui. Amém? Ou seja, Ele encarregou de te tirar lá da sua casa e te trazer para cá. Isso sim é bondade, irmãos. Então, irmãos, Ele nos elege lá no passado, mas depois em vida, você em vida pecador, Ele vai ainda assim te adota, irmãos. Ainda em vida, você sendo um pecador, Ele vai lá e te escolhe, fala assim, eu ainda assim continuo te escolhendo, mesmo você sendo ingrato, pecador, eu te adoto para mim.
E além de tudo isso, ele ainda reconcilia tudo, ele redimiu todas as coisas. Não há mais inimizade entre Deus e o povo, entre Deus e a humanidade. Não há nada mais que nos separa do Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, tanto grego, tanto pobre, rico, não tem mais separação. Todos têm acesso ao Senhor por meio de Cristo Jesus. Ele redimiu todas as coisas, e além disso ele ainda traz revelação para nós. E além disso ainda ele nos dá a garantia, o Espírito Santo, o penhor de que ele irá voltar. Depois que você entende tudo isso, irmãos, fica até difícil pedir alguma coisa para Deus, né? Porque depois que você compreende tudo isso que ele já nos deu, tudo isso que ele já nos entregou, você fala assim, como que eu peço mais alguma coisa para ele? Amém? Então nós precisamos entender, irmãos, que aqui Paulo está escrevendo essa carta aos Efésios, e muitos desses irmãos eram gentios. Quem eram os gentios? Todas as outras nações, que não era a nação da aliança, a nação de Israel. Então todo o povo, que não era o povo de Israel, que não era a nação da aliança inicial ali, todo esse povo, inclusive nós, irmãos, eram os gentios, romanos, gregos, egípcios, e todos os outros povos que não eram os de Israel, eram os gentios. E Paulo, ao direcionar então essa carta, ele está direcionando essa carta para esse público, que era o povo que estava separado da aliança. E quantas vezes nós, irmãos, na nossa caminhada ou na nossa jornada, nós já também nos sentimos excluídos de algum grupo. Em algum momento, talvez, da sua vida, você já se sentiu excluído de algum grupo. Então imagine esse povo naquele tempo se sentindo excluído da comunidade da aliança, do povo escolhido de Deus. Mas através de Jesus Cristo, Deus unifica tudo. Não existe mais separação. Em Deus, todos os povos foram unificados e uma nova humanidade surge a partir de Cristo Jesus. Gentios e o povo da promessa, tudo vira uma nova aliança, e por isso que eu e você hoje nós temos então o direito, irmãos, de estarmos aqui e fazermos parte sim dessa comunidade da aliança, desse povo da aliança, essa família espiritual, os eleitos de Deus, aqueles que foram predestinados em amor. Por isso nós temos então esse direito de estarmos aqui. Então começa o texto aqui, volta aí na sua Bíblia, verso 11, a condição passada que nós tínhamos então de gentios. Ele vai dizer o seguinte: portanto lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza, ou seja, eles eram excluídos por natureza, chamados de incircuncisão, pelos que se chamam de circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estava naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então esse era eu e você, irmãos. Essa carta que Paulo está direcionando aqui é para todo aquele que é um povo sem Deus, um povo sem Cristo. O povo que não tem Cristo é esse povo que era o povo gentil, excluído da comunidade da aliança. Então todos aqueles que vivem sem Cristo, ele é esse povo que está fora da comunidade da aliança. Então eles eram sem Cristo, não tinham Messias, excluídos da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem nenhuma esperança e sem Deus no mundo. É isso que Paulo vai falar. E muitos ainda, irmãos, ainda aqui na igreja, ainda que fazendo parte aqui da comunidade de fé, em algum lugar da terra, não necessariamente essa, mas em qualquer igreja na terra, muitos ainda por religiosidade vivem uma vida como se fossem excluídos da verdadeira aliança. Se comportam como pessoas que não são incluídos nessa aliança da promessa. Nós precisamos lembrar, irmãos, que Cristo nos tirou dessa condição. Nós não podemos mais nos comportar como pessoas que, ainda que libertas, mas nos comportamos como escravos. Porque senão, irmãos, nós estamos anulando o sacrifício que Cristo fez ali na cruz. O sacrifício de Cristo ali naquela cruz era para que havesse essa reconciliação e essa unificação. Um só povo, um só Senhor, um só Deus de todos. Não existe mais separação.
Então a reconciliação em Cristo é onde nasce, Paulo vai falar que nasce a partir dali uma nova humanidade. Uma humanidade que não tem mais separação, mas que está conciliada, que foi reconciliada. Jesus, então, ele efetivou essa união. Por isso que dentro da igreja, a gente tem aqui dentro da nossa cultura, né, que pode até haver atritos, irmãos, que é normal, pedra edificando pedra, né? Se alguém aqui é construtor, sabe que quando você vai ajustar as pedras, elas vão dar um atrito. Atrito pode até acontecer entre o povo de Deus, irmãos, amém? Glória a Deus. Só não pode ter conflitos. Entre o povo de Deus não pode haver conflito. Conflito é o que está tendo lá no Israel com o Irã. Aquilo ali é um conflito. Divergência de pensamento, divergência de opinião. Não acredito no que você fala, não creio no que você prega, vou soltar bomba aí. Mas infelizmente tem gente dentro da igreja fazendo isso, irmãos. Não está soltando uma bomba literal, mas está soltando uma bomba de palavras uns contra os outros, irmãos. Que é quase o mesmo efeito. Mata tanto quanto. Tem uma língua tão afiada para falar da comunidade da aliança, irmãos, que mata tanto quanto uma bala. Infelizmente, irmãos, os grandes profetas da nossa nação, a própria religião se encarregou de calá-los. Sabia disso? Então nós precisamos entender que essa reconciliação, irmãos, é para que nós possamos viver uns com os outros em amor, em comunhão, ainda que tendo atritos, mas atritos nós resolvemos, porque nós somos uma boa família, assim como toda boa família. Vai haver um pouco de divergência, vai haver um pouco de atrito, mas sempre a gente senta na mesa e resolve tudo, porque é assim que tem que ser a família do Senhor. O que o próprio Cristo vai ensinar em Mateus sobre como você vai reconciliar com o irmão? Essa pedagogia é importante, irmãos. Nós tivemos aqui antes do culto uma assembleia, e nessa assembleia um casal de irmãos muito queridos, pastores aqui nessa comunidade, está nos deixando, né, está indo para uma outra comunidade, está tudo certo, entre amigos, né, e foi uma decisão que eles tomaram, e fica a amizade, irmãos, tem que permanecer, não pode haver separação. A igreja do Senhor é uma só, ela tem que ser homogênea, ela tem que ter uma linguagem igual, ainda que tenha divergências, mas Cristo tem que ser o centro, irmãos. Não pode haver guerra entre o povo de Deus. Mas infelizmente, irmãos, nós não temos o foco e a capacidade de vivermos em unidade. Nós precisamos desenvolver então, irmãos, essa habilidade, essa disposição, essa indisposição muitas vezes de nos esforçarmos para viver comunidade, viver com gente. Tem muita gente que vira e fala assim: rapaz, gente dá trabalho demais. Vocês já ouviram essa frase, irmãos? E dá mesmo. Gente dá trabalho, irmãos. Pensa num povo que dá trabalho mexer com gente, mas nós amamos mexer com gente. Jesus morreu pela sua igreja. A igreja só é igreja se tiver gente. E a igreja, irmãos, para quem não sabe, é hospital. É lugar doente. Mas tem gente que quer ir para a igreja que não é bem um hospital. Tem gente que quer ir para a igreja que parece mais com um anfiteatro, com um teatro, onde você tem conforto, onde você vai apertar o menu, deixa eu ver como eu quero ser servido nessa noite. Isso não é igreja, irmão. A igreja é um hospital onde tem um monte de doente precisando aqui de uma palavra que é a palavra do Senhor, onde Cristo é o centro, e esse é o remédio que nós precisamos, irmãos. Amém, irmãos? O evangelho é suficiente. Ele é suficiente. O próprio evangelho, irmãos, ele tem nutriente suficiente para nos suprir em todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos entender que o texto aí, abra na sua Bíblia aí, o texto começa com uma palavrinha. Qual que é a palavra que ele começa? Portanto. Diga assim comigo, portanto. Então nós não podemos começar algo, irmãos, que começa com a palavra portanto, sem relembrar antes o que estava acontecendo ali. Porque toda vez que na Bíblia vai começar um texto, ou um capítulo, ou que seja, com a palavra portanto, ele está dizendo que já houve algo atrás. Então, para você não ficar fora do contexto, você precisa entender todo o texto para trás, para você se contextualizar com aquilo que Paulo está falando.
Então Paulo já tinha se apresentado, Paulo já tinha cantado um hino, Paulo já tinha louvado ao Senhor, Paulo já tinha orado pelos irmãos, intercedido pelos irmãos. Paulo já tinha mostrado para aqueles irmãos que eles estavam mortos, mas Cristo os vivificou. Paulo já tinha falado para aqueles irmãos, vocês eram escravos do domínio dessa era, mas agora vocês são libertos, e pela graça vós sois salvos, mediante a fé. Estamos nas regiões celestiais com Cristo Jesus, foi falado isso domingo passado. Nós estamos nas regiões celestiais com Cristo Jesus, então nós precisamos orar, irmãos. A nossa oração não é uma oração que vem da terra para o céu, mas é uma oração que vem do céu para a terra. Nós temos essa autoridade de fazer uma oração, irmãos, que não é vindo da terra para o céu, mas é uma oração que vem do céu para a terra. Dínamos, poder. O mesmo poder que houve em Cristo Jesus, há em mim e você. Só que muitas vezes nós não nos portamos dessa maneira, irmãos. Por quê? Porque a falta do conhecimento. Por não conhecer o Evangelho, por não ter um alimento sólido, a gente continua nos comportando como se nós fôssemos ainda escravos. E é muito importante, irmãos, que dentro dessa metanarrativa bíblica, né, do que é criação, queda, redenção e consumação, irmãos, que nós vamos ter, então, essa cosmovisão bíblica, que a Bíblia inteira, irmãos, ela está falando sobre o Evangelho. Então presta atenção aqui, ainda que você vai ouvir alguém pregar o Evangelho, se a metanarrativa dessa pregação não está em torno de criação, queda, redenção e consumação, irmãos, não é o Evangelho, é qualquer outra coisa. É uma palestra motivacional, alguém que fala bem, mas para que seja o Evangelho, a metanarrativa daquela pessoa que está pregando o Evangelho, por mais que ela saia daqui, ela tem que voltar aqui. Eu vou dar um exemplo para você. Ainda que nós vamos fazer aqui uma pregação temática sobre Davi e Golias. Davi estava ali pequenininho, era eu e você. Golias é os nossos problemas do dia a dia. Dá uma ótima mensagem, não dá, irmãos? Quem sabe domingo que vem, hein? Todo mundo vai sair daqui voando, irmão. Imagina. Davi pequenininho, pegou só 3 pedrinhas, eu e você nos desafios da vida. Já, Golias gigante. É os desafios financeiros. É os desafios da relação. Como é difícil vencer, você olha para esse gigante e você fala, eu não vou dar conta. Mas se eu quero em Cristo, Cristo está comigo e eu vou conseguir sim. Então, irmãos, dá para a gente viajar na maionese aqui, Helmas Airlines, dá para a gente florear aqui 3 horas de sermão, irmãos. Mas se não tiver nesses 4 pontos, não é o Evangelho. Ainda que você fale Jesus na sua fala, ainda que você fale Deus na sua fala, ainda que você fale inferno, céu, se não estiver falando sobre criação, queda, redenção, consumação, não é a mensagem do Evangelho. Por isso, entender sobre o Evangelho, a metanarrativa daquilo que Paulo aqui está falando com esses irmãos, é importante para que a gente entenda a centralidade do Evangelho. É Cristo, irmãos. E ainda que eu vou pregar sobre Davi e Golias e não tem nenhum problema, eu posso usar os 4 pontos que definem bem o Evangelho, a metanarrativa do Evangelho, dentro de uma mensagem como essa. Eu ainda posso usar de toda essa alegoria, né, de toda essa mensagem e ainda assim não sair de queda, de criação, queda, redenção e consumação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a importância da gente viver e se portar como aquele que de fato foi encontrado pelo Senhor e que tudo foi resolvido. E ainda que você fale assim, pastor, mas eu não entendo nada disso, eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo compreender, parece ser tão difícil essa mensagem, a mensagem do Evangelho parece ser tão complexa. O próprio Evangelho é suficiente, irmãos, para te ensinar sobre a própria mensagem do Evangelho. Porque ele fala que nós recebemos revelação. Faz parte das bênçãos que o Senhor deixou para nós. Então nós temos a revelação. Então nós podemos orar sim, irmãos, falando assim, Deus me traz revelação. Eu não estou entendendo nada. Mas que eu estou lendo e não estou entendendo nada, mas me traz revelação, porque o Senhor deixou para mim a revelação. Entende, irmãos? Muitas vezes Jesus, quando falava por parábolas, até mesmo os fariseus, que eram os mestres da lei, eram os homens estudados daquele tempo, e Jesus falando por parábolas, e eles falavam assim, como assim? O próprio Nicodemos falava, como que
uma pessoa já adulta vai voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Não, não pode, esse homem aí deve estar variando. Não tem como isso acontecer. Então, irmãos, se nós não temos revelação que vem da parte de Deus, muitas vezes você vai ouvir uma mensagem que não é o Evangelho e vai achar que é o Evangelho. Porque te falta revelação. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, vocês estão bem aí, felizes ainda, né? Amém? Que bom, fico feliz com isso também. Então, dentro dessa cronologia, irmãos, Efésios 1 ao 4, ele fala das bênçãos da fundação do mundo, né? Na parte de Deus, nós somos, na parte 2, ele fala que somos santos, irrepreensíveis em amor. Romanos 5:12 vai falar sobre a queda e inimizade entre o homem e Deus. Lembra que eu falei que seria bom vocês lerem Efésios e Romanos ao mesmo tempo? Que Romanos vai complementar aí Efésios e você vai ter como se fosse a prática do que Paulo está ensinando em Efésios lá em Romanos. Então é interessante vocês também terem essas conexões para você aprofundar e aprender um pouco mais. Atos capítulo 2, 16 ao 17, então é onde ele traz paz e reconcilia o povo de Deus e a humanidade. Amém? Seguindo aí verso 14, se você está com a sua Bíblia aberta aí, ele vai dizer o seguinte: porquanto ele é a nossa paz. Diga assim, paz. De ambos os povos fez um só, e derrubou o muro da separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressas em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Judeus, irmãos, era o povo puro, considerado o povo puro. Então existia essa separação, por quê? Porque os judeus eram o povo puro, e os gentios eram o povo impuro. E aí, irmãos, essa separação era como se fosse água e óleo, não tinha como juntar esse negócio. O povo impuro não se juntava com o povo puro. Só que aqui vai dizer que ele trouxe a paz. De ambos os povos ele fez um só, irmãos. Então, não existe mais o rico e o pobre, o preto e o branco, o gentio e o judeu. Não, irmãos, ele fez de tudo isso um só povo através de Cristo Jesus. Por isso que não pode haver separação, irmãos. Inclusive não pode ter cadeira VIP, né, irmãos? Porque não pode ter separação. Como é que você vai fazer dentro da igreja? Ué, irmão, mas se chegar fulano tal aqui, ninguém vai conter. Então é um povo imaturo, né, irmãos? Porque se chegar qualquer pessoa aqui, que é mais famosa do que Jesus, ué, tá errado, isso não é igreja, isso é qualquer outra coisa, irmãos. Como é que faz? Porque a pessoa mais famosa, a pessoa mais falada aqui dentro, a pessoa que nós mais estamos esperando, nós estamos aqui vibrando, ó Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aí de repente chega uma pessoa aqui, você fala, para tudo agora e vamos tirar foto, vamos pegar autógrafo. Não, irmãos, nós estamos aqui na comunhão dos santos, na reunião do povo de Deus, bradando um só pensamento, uma só oração: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse tem que ser o nosso desejo, irmãos. Então não há separação, não há divisão. Ele fez de tudo isso um só povo. Então nós não podemos viver, irmãos, essa separação que a própria igreja muitas vezes cria. Os próprios grupos dentro da igreja acabam se distinguindo, tem que misturar o povo. Eu até falei na assembleia, né, aqui que estava tendo antes, eu falei assim, rapaz, o meu desejo do coração é misturar o povo. Nós temos aqui os pequenos grupos, né, de tempos em tempos eu vou dar uma misturada nesse pequeno grupo aí. Isso é lindo, irmãos. É uma pedagogia, ainda que difícil. Ainda que muitos podem falar assim, pastor, pelo amor de Deus, eu amo meu pequeno grupo. Cuidado para não se tornar uma idolatria, né, irmãos? Porque tudo aquilo que você ama acima de Cristo, tudo aquilo que entra para o seu coração, é uma idolatria, é uma forma de idolatria. Não, mas lá no meu pequeno grupo tem churrasquinho todo encontro. Olha o grupinho do churrasquinho ali, já está assim, pastor, como é que eu vou fazer? Irmãos, se vocês não sabem, Mateus, Paulinha, todo o grupo deles tem churrasco, então já está convidado, viu? Toda a igreja. E eu tenho notícia boa para você, agora eles moram em casa, pode ir que cabe muita gente. Isso é igreja, irmãos. Entende, irmãos? Isso é o povo ajuntado, o povo reunido de Deus, o povo ajuntado, o povo misturado, sem separação.
Então nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Depois de tudo isso que Deus faz através de Jesus Cristo, tudo isso que Paulo está nos escrevendo, tudo isso que Paulo está ensinando à igreja do Senhor, nós precisamos misturar o povo, nós precisamos nos reconciliar. Deus nos reconciliou com Ele e Deus nos reconciliou uns com os outros. Não há mais espaço, irmãos, para ter inimizade uns com os outros. Então você tem um desafio, irmãos. Porque se agora já não há mais espaço para ter inimizade entre uns com os outros, como que vai fazer aquela briga que você tem lá com o seu vizinho, aquela briga que você tem lá dentro do seu trabalho, aquela briga que você tem lá com o seu chefe, aquela briga que você tem lá com sua sogra? Tem que reconciliar, irmãos. E a Bíblia é pedagógica, porque ela te ensina como reconciliar. Ela fala assim, ó, vá e fale com ele. Mas depois, se for necessário, você vai e leva mais umas 2 pessoas maduras junto. Você leva uns irmãos maduros. E se ainda assim persistir, você chama um conselho. Vamos sentar numa mesa de conselho para resolver esse negócio. Se ainda não der certo, exponha para a igreja. E aí ela vai mais ainda a fundo, irmãos. Se ainda assim não resolver, excomungue do corpo de Cristo. Porque ele não faz parte da família espiritual. Irmãos, qual foi a última vez que você frequentou uma igreja que teve disciplina eclesiástica? Isso que eu acabei de falar. Entende, irmãos? Isso está na Bíblia. Isso não está na cabeça de um pastor maluco que falou assim, vou mandar esse cara embora da igreja. Não, irmãos, isso está na Bíblia. A Bíblia nos ensina a nos reconciliar uns com os outros. E ainda que você não consiga sozinho, peça ajuda. Graças a Deus, em 4 anos de Fluir, nós nunca precisamos chegar nesse ponto, né, irmãos? Espero que nunca precisamos. Mas se for necessário, nós vamos ter que chegar. Mas graças a Deus pela centralidade do Evangelho, o Senhor, pela sua misericórdia, sempre tem nos ajudado, irmãos, a não ter que chegar nesse ponto. A gente sempre consegue resolver os atritos antes que eles se tornem conflitos. Mas tem gente, irmãos, que está esperando o anjo da morte passar, para ver se com a passagem do anjo da morte reconcilia. Vocês já viram que no enterro, a família se reúne, uns começam a pedir perdão para os outros, se abraçar. O anjo da morte precisa passar muitas vezes para que o povo se reconcilie. Na família do meu pai, houve uma briga entre ele e outro irmão, e eles ficaram 15 anos. Imagina, gente, 15 anos, 2 irmãos sem se falar, sem frequentar os mesmos ambientes. 15 anos. Meu pai teve que virar crente, né, para poder entender, e olha que demorou ainda, depois de crente ainda teve que levar umas lapadas para poder pedir perdão. E sabe o que é o mais engraçado? Hoje meu pai é o melhor amigo desse irmão que eles ficaram 15 anos sem falar. Meu pai fica o dia inteiro com ele. Aonde meu pai vai, ele está com esse irmão. Ou seja, acho que ele está tirando um atraso do tempo perdido, né? Mas olha que coisa mais boba. 15 anos perdido de algo que poderia, à luz do Evangelho, ter sido reconciliado. E muitas vezes nós dentro da igreja, irmãos, nós não estamos em paz uns com os outros. A Bíblia vai falar que antes de você trazer a sua oferta até o altar, vá-te e reconcilia com o seu irmão. E tem gente que está achando que compra Deus. Não, eu vou lá e vou dar a maior oferta da noite, porque aí sim eu vou ser aprovado. Então nós precisamos viver na comunidade da reconciliação, irmãos. Nós precisamos entender que o sangue de Cristo aproximou aquele que estava longe. O sangue de Cristo trouxe a paz que faltava. Ele criou uma nova humanidade. E que agora Deus é um só Deus para todos nós. E através do Evangelho, irmãos, é uma chamada para a unidade do povo. Não existe mais esse negócio de divisão de cultura, raça, ainda que a gente anda em tribo, né, irmãos? E existe, está tudo certo, tem a tribo mesmo. Tem uns que vão andar numa tribo tal, outro em outra tribo, o cara se parece mais com esse aqui. Tem uma galera que fala mais de um assunto, outra galera que fala de outro assunto, mas não pode haver uma separação, não é porque existem as tribos que tem uma separação. Nós estamos tudo junto e misturado no mesmo ambiente. Eu falei esses dias, né, que a igreja parece escola, porque todo mundo parece que senta no mesmo lugar, né? Eu sei o povo que não veio, quando eu vejo as cadeiras assim, eu sei quem não veio. Fazer igual aquelas palestras que o palestrante chega lá, né, antes de começar a palestra, fala assim, agora todo mundo de pé. Aí todo mundo fica em pé e fala assim, agora troca de lugar. Você fazer um network aí, né? Não vou fazer isso, né, irmãos? Mas deveria ser algo interessante, às vezes, para a própria igreja, né?
se conhecer, se misturar. Por isso que eu já fiz o convite lá para cá do Mateus, no próximo Fluir nos Lares dele, churrasco, né, casa boa, casa grande, tive o privilégio de ir lá já. Amém, irmãos? E a nossa está de portas abertas também, irmãos. Porque esse é o reino do Senhor. Se não for para servir, irmãos. Se não fosse tudo que o Senhor nos coloca nas mãos, irmãos, nós temos que ser bons mordomos. Tudo que Deus nos dá é para servir a igreja do Senhor. E para a gente avançar no verso 19 ao 22, a nova identidade em Cristo, ele vai dizer o seguinte: portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Nós não somos mais estrangeiros, irmãos, nós não somos mais forasteiros, nós não somos um povo mais que foge, porque agora nós pertencemos, nós somos membros da família de Deus. A edificação, irmãos, Efésios no capítulo 2, versos 20, 21 e 22, edificação que ele está falando aqui, essa edificação que ele está falando, se referindo aqui, ele está falando de uma edificação onde nós vamos ser aperfeiçoados moralmente. Então, Cristo está nos aperfeiçoando moralmente para que de fato nós possamos viver, não mais como estrangeiros, não mais como forasteiros, mas que agora nós possamos viver de forma aperfeiçoada como família. Irmão, infelizmente nós vivemos uma cultura, e que essa cultura respinga dentro da cultura da igreja. E quando eu falo nós, eu estou falando todo mundo, a terra, o Brasil inteiro, não estou falando só nós aqui. Nós vivemos uma cultura que é o seguinte: rapaz, família dá trabalho demais, mexe com os da família não, é melhor mexer com os de fora. É ou não é, irmãos? Convenhamos, irmãos. É difícil. É tão difícil que meu irmão não congrega aqui comigo. É difícil, irmãos. Já congregou, né? Quem é de mais tempo aqui sabe, mas é difícil, família é difícil. Só que infelizmente essa cultura respalda na vida da igreja, porque a gente também caminha numa cultura onde a gente está valorizando muito mais pessoas que não caminham na família da fé do que os que caminham na família da fé. E Paulo vai falar assim, ó: façais o bem a todos. Nós temos que fazer bem para todo mundo, em especial aos da família da fé. Irmão, quando o seu pneu furar na BR, a primeira pessoa que você tem que pensar em chamar para te ajudar não é o guincho, não é o cara que te vendeu o seguro do carro, e não é o pastor também não, irmãos. É o Dinho, né? Coitado do Dinho. É o Flávio Dinho, né? Não, irmãos, mas as primeiras pessoas que você tem que pensar em chamar é os da família da fé. Amém, irmãos? Então nós precisamos viver esse nível, irmãos, de família dentro da comunidade, daqueles que foram escolhidos, eleitos, que o povo foi ajuntado. Mas infelizmente muitas vezes, irmãos, nós só vivemos essa relação no domingo à noite. Só que no domingo à noite. Jesus pagou um alto preço para que isso acontecesse, irmãos. Relembra da história de Jesus aí, Jesus lá no Getsêmani, orando, suando sangue, irmãos. E Jesus estava suando sangue não é porque ele estava com medo da morte, não é porque ele estava com medo da cruz, ele estava com medo da coroa de espinho, ele estava com medo do povo que ia bater, xingar, não, irmãos. É porque ali ele já começou a entender que ele seria separado do Pai. Ele e o Pai é um só, mas no momento aonde a ira de Deus fosse descer sobre ele, o próprio Pai viraria as costas para ele. Então esse foi o preço que foi pago. Jesus é preso, irmãos. Ele foi abandonado pelos seus melhores amigos. Ele foi abandonado pelos discípulos que caminharam com ele, eram os seus melhores amigos. Ele foi açoitado, ele foi julgado, ele foi levado a um julgamento, irmãos. Colocaram a coroa de espinho em Jesus. Depois ele carrega uma cruz, irmãos. Ele é crucificado. Ele é abandonado pelo Pai. Eli, Eli sabactano. Deus meu, por que me abandonastes? Tudo isso sabe por quê, irmãos? Para que ele pudesse bradar no final, tetelestai. Está consumado.
agora sim, esse povo vai ser reconciliado. O véu que separava foi rasgado para que eu e você agora pudéssemos ter acesso ao Pai. Então tudo isso, irmãos, aconteceu e Jesus pagou esse preço para que nós possamos viver em família. Então não há mais desculpa, irmãos, para que a gente não venha nos reconciliar uns com os outros. Não existe mais desculpa para que eu e você não pudéssemos reconciliar uns com os outros, com os nossos irmãos, com as pessoas que caminham conosco. Nós precisamos viver em paz, até porque a paz é o fruto daquele que foi alcançado pela graça. Por isso, graça e paz. Quando você fala graça e paz para o seu irmão, você está dizendo para ele, a paz é o fruto daquele que foi alcançado pela graça. Você que foi alcançado pela graça, você vive em paz. Por isso a pedagogia, graça e paz. Entende, irmãos? Só que nós já encurtamos para a paz, né? Daqui a pouco nós só vamos encurtar para... Valeu, mano. Existe pedagogia, irmãos. Por que que o próprio apóstolo Paulo, ao se apresentar, ele vai falar aos irmãos que estão aí na igreja em Éfeso, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Imagina você chegar lá e falar assim, aos irmãos que estão aí na empresa tal, a graça, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Deveria ser nosso cumprimento, irmãos. Mas nós fomos encurtando esse negócio, né? Mas amém, ainda a paz já vale, pelo menos lembra ele que ele está na paz. Mas a graça e a paz é uma pedagogia, irmãos, para que a gente entenda que todo aquele que foi alcançado pela graça, ele vive em paz. E já não há mais nada que possa roubar essa paz, irmãos. Por quê? Ainda que esteja caindo míssil lá em Israel, ainda que tem muita gente falando assim, esses são sinais da vinda de Jesus. E eu também penso que seja, irmãos. A rocha, você está em cima do muro, irmãos, os mísseis lá não estão perdoando não, o negócio está feio. A hora é agora. Eis que estou à porta. Então, irmãos, a graça e a paz é para você lembrar que ainda que esteja caindo mísseis, ainda que a situação econômica do país vai de mal a pior, ainda que o Trump e Elon Musk estejam brigando, e o problema é deles, irmãos, nós não estamos com eles, nós estamos com Cristo. O problema é deles se eles querem brigar. Amém, irmãos? A nossa esperança, a nossa confiança está em Cristo Jesus. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas a nossa esperança está no Senhor Jesus. Então, irmãos, há uma nova cidadania. Não mais estrangeiros, mas co-cidadãos dos santos. Uma nova família, membros da família de Deus agora nós somos. Um novo templo edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, com Cristo sendo a pedra fundamental desse templo, dessa igreja. O próprio Cristo é a pedra fundamental, e agora Deus habita nesse templo, que é a igreja, irmãos. Então não adianta você falar assim, eu sou cristão, eu amo Jesus. Não, mas frequentar a igreja eu não quero não. Esse discurso, irmão, não condiz com aquele que foi alcançado por Jesus. Esse discurso não faz sentido para alguém, irmãos, que teve a revelação do Cristo, porque todo aquele que foi alcançado pelo Senhor Jesus, todo aquele que teve a revelação do Cristo, ele entende que agora existe sim uma igreja que é edificada sobre os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, onde Cristo é a pedra principal, a pedra angular, e que Deus habita nesse lugar. E esse lugar é a igreja. E a igreja não é você não, irmãos. Então não bata no peito falando assim, mas eu sou a igreja. Não, irmão, você não é a igreja, você é templo, morada do Espírito Santo. Igreja só é igreja quando se reúne, doutrina dos apóstolos, partir do pão, oração, comunhão, isso é igreja. Amém, irmãos? Amém? Então é difícil você ser um frequentador de uma igreja online. Muito difícil, irmão. Não tem. Qual comunhão que você vai ter? Qual a disciplina eclesiástica que você vai ter, irmãos?
Melhor coisa do mundo é ter um pastor virtual, né? O GPT vai ser meu pastor agora, só fala o que eu pergunto. Se ele falar alguma coisa que eu não quero, eu falo assim, mude a resposta, por favor. Ele dá outra. Até eu encontrar a perfeita. Irmãos, pedras edificando pedras para a edificação de uma casa espiritual, aonde o Senhor habita nessa casa. Isso é a igreja do Senhor. Amém? Não é essa parede aqui não, irmãos, não é esse prédio, essa construção, ainda que ela sirva para nós nos reunirmos, mas esse grupo de pessoas reunidos aqui, esse grupo é a igreja do Senhor. Ainda que a gente se reúna debaixo de um pé de manga, ainda que a gente se reúna lá na casa do Mateus, é uma igreja. Olha, irmão, é bonita a casa dele, pode ir lá conhecer, gente. Amém? Então Deus habita, irmãos, na igreja. Então frequentaram a igreja. Volta aqui. Olha a panelinha lá dele lá, ó, senta todo mundo junto, irmãos. Domingo que vem vamos separar esse time aí, ó, Flávio. Volta aqui. Então Deus habita, irmãos, nesse lugar. Então frequentar uma igreja, pertencer a uma igreja, irmãos, não é uma opção. Para essa nova humanidade em Cristo Jesus, não é uma opção. Ah, eu quero, eu não quero. Não, irmão, você não tem essa opção. Se você é essa nova humanidade em Cristo, você tem que pertencer a uma igreja. Você tem que estar no corpo de Cristo. E a igreja não é opcional. Ela é fundamental para você. É na igreja, irmãos, onde Deus habita, onde Deus se revela, onde Deus age. É por meio dela que ela faz tudo isso. Então você precisa sim, irmãos, valorizar a unidade do corpo de Cristo. Valorizar, irmãos, a unidade do povo reunido de Deus, que é a igreja do Senhor. É por isso que eu falo, irmãos, e assim é uma verdade muito verdadeira que tem sido para a minha casa. A minha casa, irmãos, quem não foi lá ainda, vai chegar uma hora, você vai. Nós mudamos tem pouco tempo, mas você vai lá. Eu tenho fé nisso. Mas a minha casa, irmãos, é porta aberta. Ontem nós recebemos a visita de um casal de Brasília, o Bruno e a Gabi. Acho que alguns lembram do Bruno e da Gabi. E o Bruno e a Gabi só mandou mensagem, eu estou chegando aí na sua casa. Eu falei, ué, tá bom, já estou recebendo gente aqui, mas pode chegar. Então, irmãos, a nossa casa é porta aberta para reunir com o povo, para estar no meio do povo. A Larissa queria pôr um pula-pula lá para as meninas dela ir para lá. Eu falei, ué, pode pôr, ué. Bom caso minha pula também. Irmãos, cada dia mais estar com o povo de Deus tem se tornado para mim, para minha casa, algo essencial. E assim deveria ser para todos nós. Porque a comunhão é onde nós somos edificados, é onde nós somos moldados, é onde nós somos aperfeiçoados, é nos suportar uns aos outros em amor. E não é suportar porque a pessoa é chata, é suportar porque eu dou suporte. É suportar dando suporte para as pessoas. Então cada vez mais que eu vivo isso, e cada vez mais que isso é uma prática de vida, o evangelho na vida, mais isso tem se tornado, irmãos, uma verdade para a nossa casa, uma necessidade para a nossa casa. E como é bom, eu penso que os vizinhos devem achar que nós ou é maluco ou é crente mesmo, não tem outra opção, porque todo dia tem gente lá, todo dia. Esse aqui, o Lucas, foi lá em casa quinta, né? Quinta-feira achando que ia jogar tênis, chegou lá, já tinha um monte de gente lá. Então, irmãos, lá em casa é assim, qualquer hora que você chegar, provavelmente vai ter alguém, sabe por quê? Porque a reunião do povo de Deus, o povo de Deus reunido, isso é igreja. Atos 2:42, o povo tinha uma alegria de se sentar à mesa, de estar na comunhão, de partir o pão, oração, doutrina, o povo sendo edificado, a igreja crescendo, e isso é tudo para a glória de Deus. Então nós precisamos construir nossas vidas, irmãos, sobre o fundamento, que é a pedra principal, que é Cristo Jesus. Cristo habita no meio da igreja, Ele está no meio da igreja, e essa comunhão, o corpo, de forma orgânica, irmãos, de forma natural, esse corpo ele vai se desenvolver, esse corpo ele vai crescer, ele cresce de forma orgânica, de forma natural. Não é eu que tenho que ficar pondo adubo, não é eu que tenho que ficar rodando manivela, não é eu que tenho que ficar forçando para o corpo de Cristo se desenvolver e crescer, irmãos. Ele cresce de forma natural. A obra é do Senhor. Eu estava falando com alguns irmãos essa semana que o nosso maior empenho, sabe qual que é, irmãos? O maior empenho de um crente, sabe qual que tem que ser?
não atrapalhar Deus na obra que é dele. O meu maior empenho, irmãos, é tentar orar ao Senhor e falar assim: Senhor, não me permita atrapalhar a sua obra, porque muitas vezes eu quero fazer do meu jeito, achando que o meu jeito é melhor do que o seu. É porque deu tão certo lá na minha empresa, não, mas deu tão certo lá no grupo pelo qual eu sou o mentor, e aí eu quero agora achar que o meu jeito é melhor do que o jeito de Deus de fazer igreja. E aí eu quero fazer do meu jeito, não do jeito de Deus, não do jeito das Escrituras. E aí é mais ou menos assim, a Jéssica, né, e o Vinícius são engenheiros. Imagina chegar lá na obra e ficar falando assim: não, Jéssica, isso aqui não. Você sabe por que eles colocam aquele tapume na obra? Para eu e você que não entende nada, não ficar dando palpite, gente. Imagina você ficar passando na obra e falar assim: ah, não, isso aqui está feio demais, muda isso aí. Eu e você, irmãos, não temos que querer interferir naquilo que é a obra do Senhor. Nós somos privilegiados por termos sido inseridos nessa grande obra, nessa família pela qual Ele aqui na terra está construindo. E nós somos inseridos nela. E agora eu e você precisamos ser cooperadores e não atrasadores. Não aqueles que vão atrasar, não aqueles que vão impedir. E não pense, irmãos, que quantidade ou que números de fato é a qualidade pela qual Deus está construindo a obra dele. Até porque as multidões o seguiam, sim ou não? Lembra da multiplicação dos peixinhos, dos pães? Tinha muita gente ali, não tinha, gente? Gente demais. Mas na hora que ele precisava reunir mesmo ali, caminhar, vida na vida, evangelho, vida na vida, foi necessário 12. E no meio dos 12 ainda tinha um que não estava muito bom, né? Não prestava, mas sempre vai ter os que não prestam muito, normal. Só que ainda no meio dos 12, irmãos, não sei se você sabe, tinha certas ocasiões que ele chamava só 3. Agora, imagina essa pedagogia. César, imagina essa pedagogia, César. Você que cuida de gente, imagina você ter um grupo lá que você cuida, de 12 pessoas. Só que quando você vai fazer um negocinho assim mais intimista, você fala assim: rapaz, eu vou chamar só Pedro, Tiago e João. Imagina os outros. Isso é pedagogia, irmãos. Jesus era Deus, e Ele se fez homem. Ele precisava de mais alguém para ajudar Ele? Para ficar dando palpite para Ele? Claro que não, mas Ele precisava da pedagogia para eu e você aprender. Por isso que Ele chama 12. E é gente todo tipo, pescador, cobrador de imposto, vai chamando o povo. Aí, irmãos, no meio desses 12, em certos momentos Ele só chamava 3, Pedro, Tiago e João. Só que dos 3 que Ele ainda chamava, tinha um em especial, irmãos, que reclinava a cabeça no peito dele, e esse era o discípulo do trovão, que se tornou o discípulo do amor, João. O único que ficou até o final da crucificação aos pés da cruz. Todos os outros deram no pé, mas João não, ficou até o último suspiro, até o último segundo nos pés da cruz. João foi o único dos 12 discípulos que morreu de morte natural. Mas não quer dizer que não sofreu pelo seu Senhor. Lembra de João, na prisão de Pátimos? Discípulo do amor. Então, irmãos, a caminhada cristã não é uma caminhada solo, não é uma caminhada sozinho. Não tente andar sozinho nessa caminhada. Deus te deu uma família. Deus te deu um povo para você andar junto. Gente, crente que não gosta de gente, talvez não é crente ainda. Talvez está namorando Jesus ali, ó, não sei se esse negócio da casamento. Eu até gosto de Jesus, mas eu gosto mesmo de Jesus quando nós vamos fazer uma campanha para ganhar uma casa nova. Eu gosto mesmo de Jesus quando a gente ora porque está doente, Ele vai dar uma cura para mim. Mas na hora que esse negócio de ter que ir para a igreja, ter que ir lá todo domingo, ter que ir para a reunião de mulher, né? Eu não gosto de Jesus nessa hora, não. Não, gente, na minha casa, nem não gosto, não. Gente dentro da minha casa, nem não quero não. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou dando um exemplo da casa, obviamente. Estou pegando o pé do Mateus ali, né? Que ele mudou agora para uma casa. Estou feliz demais, né? A gente se alegra com os irmãos. É porque nós também estamos em casa agora, né? Eu e minha esposa, tem 2 meses que a gente mudou para uma casa. Ficou no apartamento a vida toda, louco para ir para uma casa para receber gente.
Mas por que eu estou falando isso? Porque a alegria de um cristão que foi transformado pelo Evangelho, que Cristo transformou a vida dele, a alegria dele tem que ser compartilhar com os irmãos, tanto as alegrias quanto as tristezas, e juntos nós iremos nos alegrar, nós iremos chorar juntos, nós precisamos viver juntos, em unidade uns com os outros. Tem que gostar de gente, irmãos. Pastor, não dá para ser crente e não gostar de gente? Não dá, irmão, tem que gostar de gente. E gente dá trabalho, pastor? Dá, principalmente crente. Come muito. Então, se for para sua casa, vai comer muito. E glória a Deus por isso, irmãos. Amém? E para a gente concluir, a gente caminhar para o fim, nós éramos excluídos, irmãos, mas nós fomos incluídos. Nós éramos inimigos, e agora nós nos tornamos irmãos um dos outros. Nós éramos estrangeiros, mas agora pertencemos a uma única família. E essa família se estende pela terra. E tudo isso, irmãos, por meio de Cristo, que é a nossa paz. Tudo por conta de Cristo, irmãos. Agora, se você ainda está vivendo como um estrangeiro, irmãos, longe da família de Deus, e se você ainda se sente uma pessoa excluída do corpo de Cristo, irmãos, hoje é talvez uma oportunidade que o Senhor tem te dado, um convite que Ele tem te feito nessa noite, para você pertencer, para você fazer parte da família do Senhor, para você se sentir amado, para você se sentir abraçado, para você se sentir incluído e não rejeitado. Sabe o que é muito interessante, irmãos? Quando no texto vai falar que nós fomos adotados. Preste atenção aqui. Está ali Helena, com a minha mãe. Helena é minha filha biológica, irmãos. Eu não escolhi a Helena. O Senhor me deu a Helena. Porque filhos biológicos nós não escolhemos. Eu não escolhi a estatura, eu não escolhi a cor, eu não escolhi a Helena. O Senhor me deu. Porque filhos biológicos, eles são gerados e nós não determinamos como eles vão ser, temperamento. Agora, sabe o que é incrível nas Escrituras, irmãos? Que o Senhor nos adota, mesmo depois que nós já havíamos pecado, mesmo depois que nós já tínhamos cometido um monte de coisa errada, Ele ainda assim olha para mim e para você e nos aceita e nos adota. E a diferença de um filho biológico que eu não escolho é que um filho da adoção, qualquer pai quando vai adotar um filho, primeira coisa que ele quer saber, qual é o histórico dessa criança? De onde ele veio? Não dá para ter um com zoinho azul assim, não? Um cabelinho mais loirinho? Não, um cabelinho mais liso, que dá menos trabalho. Jesus, irmãos, Ele não olhou para isso. Deus, ao olhar para mim e para você, Ele não olhou raça, Ele não olhou cor, Ele não olhou se nós éramos gentios, Ele simplesmente nos amou, e por nos amar, Ele enviou o seu Filho amado, o seu unigênito do Pai, Ele enviou para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E por isso nessa noite eu convido você a se colocar de pé, irmãos, e agora nós iremos então participar da ceia do Senhor. E a ceia é esse memorial, irmãos. Ali nós temos um pedaço de pão comum, um pão que provavelmente foi comprado num supermercado, nem sei se é da melhor qualidade, mas nós temos também ali um suco de uva, irmãos, que também não sei de onde veio, mas foi comprado em algum lugar. Mas independente da qualidade do pão e do suco, irmãos, a partir desse momento, eles representam o que há de mais precioso. O pão que, assim como o trigo foi moído para que ele se tornasse um pão, ele está aqui nesse momento agora, independente da classe, da qualidade, ele agora se torna precioso, porque ele significa o corpo de Cristo que foi esmagado, que foi triturado, que foi moído ali na cruz, por mim e por você. E esse suco de uva, irmãos, que é só um suco de uva, mas a partir de agora, irmãos, ele está representando o sangue precioso que foi derramado ali na cruz, o preço mais caro que havia como ser pago. Então esse suco agora, irmãos, ele não é só um suco qualquer,
que você compra ali no supermercado. Ele não é só um suco da uva mais pura que poderia existir, mas a partir de agora, irmãos, ele representa o preço mais caro que poderia ser pago, que é o preço da cruz, o sangue que foi derramado. E enquanto nós cantamos uma canção, eu convido você, que é membro de uma igreja local, você que está inserido nessa nova comunidade, você que faz parte dessa nova humanidade, onde Cristo uniu gentios e judeus, e dali ele fez um só povo. Você que acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você que tem essa consciência, eu quero convidar você, quando nós cantamos uma canção, a sair do seu lugar, a pegar ali o pão, pegar o cálice, que é o suco de uva, e voltar para o seu lugar. E ainda não sei, espere para que juntos nós possamos cear todos juntos, mas fique à vontade durante a canção em sair do seu lugar, amém? Vamos cantar então, vamos louvar ao Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como esse. Fique à vontade ao pegar do pão, pegar do cálice, para voltar ao seu lugar, tirar um tempo de oração, tira um tempo de meditação no Senhor, faça uma alta análise da sua vida, saiba que o sangue que foi derramado, Ele te perdoou de todos os seus pecados, Ele te curou, Ele te sarou, Ele te limpou. Mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, fazei isso em memória de mim. Depois, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então agora coma do pão e beba do cálice. Não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
Vamos, cante, igreja. Pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando. Aleluia, aleluia. Então vou levantar Só a igreja. as minhas mãos e louvar. Erga suas mãos e declare isso. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada. Oh, não tenho, Senhor. Aplauda Jesus aí onde você está, mas celebre Ele com alegria no coração, daquele que foi reconciliado, daquele que foi liberto da morte, daquele que está em paz com Deus, paz com o próximo, paz com a criação. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor Jesus, amém. Irmãos, pode se sentar mais uns minutinhos, dá vontade demais, né? Rapaz, vocês sempre deixam um gatilho aí, irmãos. Vocês sabem que aqui nós tenta comportar, irmão, mas o Espírito Santo que governa. Então, às vezes nós vamos mais um aí. Irmãos, mas eu quero dar alguns avisos aqui para a igreja, tá? Antes de nós encerrarmos essa reunião. Agora, irmãos, o culto pode continuar. Né? A reunião aqui ela se encerra, mas o culto pode continuar numa pizzaria, o culto pode continuar na casa de um irmão, né? Não foi eu